Depois que a Rússia lançou-se a uma invasão à Ucrânia pela fronteira nordeste, a China abstém-se de condenar a Rússia na Organização das Nações Unidas por infringir a soberania de outro país. Essa abstenção lança luz sobre a atual aliança entre a China e a Rússia, posicionando a China como um dos principais aliados da Rússia no cenário político global. Atualmente, uma grande proporção das importações de gás natural da China provém da Federação Russa, uma relação de dependência econômica que cimenta ainda mais a aliança entre os dois países. No entanto, essas são circunstâncias contemporâneas e a história das relações sino-russas é marcada por conflitos e disputas por territórios. Por exemplo, em 2013, a Rússia cedeu a ilha Tarabarov e a ilha Grande Ussuri para a China devido às disputas territoriais históricas. Essas ilhas, antes sob a jurisdição da Rússia, agora estão sob controle chinês. Reforça uma mudança que serve como um lembrete das tensões passadas entre as duas nações. Portanto, apesar da aparente parceria entre China e Rússia, o passado sombrio que permeia as relações entre os dois países não pode ser completamente ignorado ou esquecido. Essa história complexa sugere que, apesar de sua atual aliança, a China pode representar uma ameaça significativa à Rússia. E é isso que vamos ver no vídeo a seguir. Com o passar do tempo e as mudanças nas circunstâncias políticas e econômicas globais, a relação entre essas duas potências pode mudar novamente, potencialmente reacendendo antigas rivalidades e tensões. Ambos, a Rússia e a China, são forças colossais no palco mundial, cada um ostentando influência e poder significativos. Apesar da desintegração da União Soviética, a Rússia conseguiu manter seu status como uma das principais potências da Eurásia, uma posição que mantém até os dias atuais. Atualmente, no cenário mundial volátil, a Rússia e a China têm procurado estreitar suas relações, principalmente para se protegerem da OTAN e dos Estados Unidos. A Rússia tem interesses focados no leste europeu, principalmente na Ucrânia, enquanto a China está tentando retomar Taiwan e manter sua presença dominante no Pacífico, em um enfrentamento direto com os Estados Unidos. É do interesse mútuo de ambos os países manter relações amistosas. No entanto, esta amizade conveniente pode não durar muito. A Rússia está atualmente envolvida em um conflito de grande escala e sua economia, já não muito robusta, está sendo pressionada. Para se ter uma noção, a economia da Rússia é agora comparável à da província chinesa Guangdong. A Rússia precisa de recursos financeiros para sustentar seu esforço de guerra e tem procurado obter esses recursos principalmente através do comércio com a China, já que suas relações comerciais com a Europa estão praticamente extintas. Atualmente, cerca de 16% das exportações russas são pagas em moeda chinesa, um salto significativo dos 0,4% anteriores à invasão da Ucrânia. Por outro lado, a China, que tem reservas limitadas de petróleo e gás e não pode depender exclusivamente de sua produção interna, vê a aquisição desses recursos da Rússia como uma grande vantagem. No entanto, esse cenário provavelmente mudará nas próximas décadas, com a China se tornando uma fonte de preocupação crescente para a Rússia. Por enquanto, o principal foco da Rússia é a guerra da Ucrânia, com todos os olhos russos voltados para o oeste do país. Durante muito tempo, os russos mantiveram controle sobre uma grande parte do leste europeu, que se estendia da região do Mar Negro, passando pela Cordilheira dos Cárpatos até o Mar Báltico. Ao controlar esse território, a União Soviética conseguiu manter sua influência na Europa. No entanto, agora que a Rússia está restrita a territórios menores, que mal chegam ao Mar Báltico e ao Mar Negro, está vendo seu poder diminuir. Para proteger o coração da Rússia, a região em torno de Moscou, é crucial que mantenha sua posição estratégica. Simultaneamente, com a ascensão econômica da China, a presença russa no leste da Ásia está se enfraquecendo, o que faz com que a Rússia se sinta cada vez mais isolada do restante da Ásia. Na década de 1970, a União Soviética reinava como a principal potência na Ásia. No entanto, com o seu desmoronamento, diversos países emergiram na Ásia Central, incluindo o Cazaquistão, Uzbequistão, entre outros. Ao longo das décadas, esses países começaram a buscar distância da Rússia, em parte devido à lembrança de seu passado sobre o domínio soviético e também à declinação do poder da Rússia. Paralelamente, um novo aliado surgiu no cenário para esses países, a China. Nas décadas seguintes, a China construiu uma vasta rede de infraestruturas em toda a Ásia Central,
tornando-se a maior compradora de produtos desses países. No Uzbequistão, por exemplo, cerca de 22% das exportações vão diretamente para a China, enquanto no Cazaquistão esse número é de 18,5%. A China tornou-se assim o maior parceiro comercial desses países. No entanto, no início dos anos 2000, a situação era bem diferente. No Cazaquistão, apenas 8% das exportações eram destinadas à China, enquanto a Rússia absorvia 19,9%. Em 2020, os papéis se inverteram. A China recebia 18,5% das exportações do Cazaquistão, enquanto a Rússia ficava com apenas 10,2%. A tendência é de que a China continue aumentando sua participação, solidificando-se como o principal parceiro de grande parte da Ásia e, consequentemente, exercendo grande influência sobre a Rússia. Com esse domínio sobre o restante da Ásia, os países asiáticos passaram a depender muito mais da China do que da Rússia. Esse cenário remete ao que aconteceu com os Estados Unidos e ao Irã, onde os Estados Unidos impuseram embargos econômicos, forçando os países a escolherem entre negociar com os Estados Unidos ou com o Irã. Claramente, os países tendem a escolher o parceiro que lhes traz mais benefícios, no caso, os Estados Unidos. Um cenário similar poderia se desenhar na Ásia, já que quase todos os países asiáticos dependem mais da China do que da Rússia atualmente. Por que a China adotaria tal estratégia? A Rússia, com seu passado recheado de vitórias militares e um status de superpotência, não parece disposta a abrir mão de sua posição de poder. Entretanto, o mundo mudou e a China emergiu como uma nova superpotência. Diante dessas mudanças de poder, países como a Rússia têm duas opções: aceitar uma posição subordinada à nova potência regional, no caso a China, ou tentar disputar o poder. A Rússia não parece inclinada a renunciar à sua postura de superpotência militar, o que leva a China a se preparar. Nesse contexto, é importante lembrar que tanto a Rússia como a China possuem uma vasta história de confrontos e anexações territoriais. Historicamente, esses países não costumam ter as melhores intenções em relação aos seus vizinhos, e essa tensão histórica poderia ser um fato adicional de instabilidade na região. Por outro lado, se a China decidir seguir a mesma estratégia dos Estados Unidos e impor embargos econômicos, ela estará desafiando a Rússia a uma escolha difícil. Ou aceita uma posição subordinada à China e mantém sua economia estável, ou enfrenta um possível isolamento econômico com graves consequências para o seu povo. A ascensão econômica e política da China na Ásia Central e em outras partes do continente asiático não só lhe confere um papel dominante na região, mas também aumenta seu poder de influência sobre a Rússia. Com isso, a dependência da Rússia em relação à China poderia se tornar um ponto de vulnerabilidade, especialmente se as tensões aumentarem e a China decidir usar seu poder econômico como arma política. Em suma, o cenário geopolítico na Ásia está em constante evolução. A ascensão da China como uma superpotência e a relativa diminuição do poder da Rússia estão remodelando as relações de poder na região. Diante disso, a Rússia terá que navegar cuidadosamente nesse novo cenário, mantendo um equilíbrio entre a manutenção de sua posição como uma potência militar e a necessidade de se adaptar à crescente influência da China. Em 1858, a dinastia Qing na China estava passando por uma série de problemas internos que estavam causando sérios prejuízos à sua economia. Paralelamente, o vasto Império Russo, então uma potência global, aproveitou a situação precária dos Qing para reivindicar um extenso território ao norte da Manchúria. Os Qing, já sobrecarregados com conflitos internos e pressões externas, foram forçados a ceder a região. A região em questão, conhecida como Manchúria Exterior, transformou-se em uma parte importante da Rússia, abrigando uma das principais cidades, Vladivostok, e se tornando um pilar econômico importante para a Rússia no leste. A conquista desse território foi um golpe duro para a China, pois a região era historicamente considerada chinesa. Atualmente, mesmo que a Manchúria Exterior ainda seja parte da Rússia, os livros didáticos chineses ainda se referem à região pelos seus antigos nomes chineses. Esta é uma indicação de que a memória do passado ainda está viva e que a China pode, em algum momento futuro, querer reivindicar os territórios que considera historicamente seus. Com seu crescente poderio econômico e militar e o domínio do mercado asiático, a China poderia, nos próximos anos ou décadas, utilizar o mesmo argumento que a Rússia usou para invadir a Ucrânia e reivindicar os territórios russos que considera chineses. Em um cenário onde a Rússia continua envolvida na guerra na Ucrânia e sua economia torna-se cada vez mais dependente da China,
os chineses poderiam pressionar a Rússia a devolver a Manchúria Exterior, ameaçando interromper a compra de energia russa, caso contrário. Além disso, a presença chinesa na região é muito mais significativa do que a russa. Enquanto a província chinesa de Heilongjiang tem cerca de 38 milhões de habitantes, a divisão russa de Krai do litoral tem apenas 2 milhões. O mesmo vale para a província da Mongólia Interior, que conta com 25 milhões de pessoas, em contraste com a divisão russa de Khabarovsk, que detém apenas 1,3 milhão de habitantes. A infraestrutura chinesa na região é também muito mais desenvolvida, com várias grandes cidades, como Harbin e Shenyang, ao contrário da Rússia, que tem apenas Vladivostok como cidade importante na região. Portanto, levando em consideração a atual situação geopolítica, a crescente influência da China e a vulnerabilidade da Rússia, a possibilidade de a China reivindicar a Manchúria Exterior nos próximos anos ou décadas não é tão improvável quanto pode parecer à primeira vista. Considerando todos esses elementos, o verdadeiro desafio para a Rússia não é apenas a situação na Ucrânia, mas sim a crescente supremacia da China em toda a Ásia. Enquanto a crise ucraniana pode ser vista como uma questão mais imediata, a perda gradual de influência da Rússia para a China na Ásia representa uma ameaça a longo prazo para sua posição geopolítica. Historicamente, a Rússia sempre competiu com as grandes potências da região, como evidenciado pela Guerra Russo-Japonesa e pelos conflitos com as dinastias chinesas históricas. O país sempre lutou para manter sua influência e o poderio como uma das principais potências globais. No entanto, parece que se não tomar medidas adequadas nos próximos anos, a Rússia poderá enfrentar desafios significativos devido à ascensão da China. A Rússia, tradicionalmente uma superpotência, pode estar em uma encruzilhada estratégica. Seu conflito atual com a Ucrânia e a tensão crescente com a China, que tem se consolidado como uma potência econômica e militar, certamente exigirão uma reavaliação de suas estratégias geopolíticas e uma adaptação ao novo cenário global. E se você gosta desse tipo de assunto, não deixe de conferir o vídeo que está aparecendo agora em sua tela. Nos vemos lá e forte abraço!